Cara, o vídeo de hoje é foda, mas eu já vou logo avisando para vocês. Esse vídeo é só para quem gosta muito de kitesurf. Vai ser um saco para quem não se amarra em kitesurf. Mas também eu vou dizer uma coisa. Se vocês conseguirem entender o que eu tenho para falar hoje sobre o kitesurf, vocês simplesmente vão começar a entender toda a mecânica do kite. Gente, tudo no kite, simplesmente tudo, todas as forças, todas as regulagens, todo o trabalho do kite na janela de vento, a janela de vento, tudo isso está interligado, tem alguma coisa a ver com o que nós chamamos de ângulo de ataque. Entender o que é ângulo de ataque, simplesmente vocês vão começar a entender cada pedaço, tanto da janela de vento, quanto do seu kite, quanto da sua barra. Na minha opinião, é extremamente importante você entender o que é ângulo de ataque e ele não ser só um nome para você. O que influencia o ângulo de ataque? Como isso influencia aí no seu velejo e principalmente na força que o kite faz em você, porque na verdade nós precisamos da tração do kite para poder velejar. Esse canal aqui é um canal para quem está começando e esse é um assunto muito mais técnico, muito mais profundo do kitesurf, muito mais profundo dos equipamentos. Por algum tempo eu não quis passar isso porque eu achava que isso não era do interesse de quem está começando. Mas eu acho que eu estou subestimando o interesse que mesmo as pessoas que estão começando no kitesurf, mesmo as pessoas que querem entrar no kitesurf, não precisarem ou não terem a intenção de saber um pouco mais a fundo do que é o kite. E eu posso te garantir que quando você entrar no esporte, você sabendo o que significa o ângulo de ataque, um monte de perguntas vão deixar de existir na sua cabeça e você vai começar a entender várias coisas se você conseguir encaixar o que é o ângulo de ataque. Gente, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, de tudo que eu entendi até hoje no kite, na minha opinião, não tem nada mais importante do que isso, do que você saber isso, tirando, óbvio, a parte de segurança, a parte de velejo, a parte de técnica. Mas até para isso, tá, o ângulo de ataque serve. Então vamos começar? Júnior, que parada é essa de ângulo de ataque? Então vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês entendessem esse esquema aqui, tá? Que um kite, ok? Essa aqui são as linhas do centro, ok? Que são as center line. É essas linhas aqui, se vocês percebem, é que conectam ao seu chicken loop, ou seja, elas é que fazem a tração em você. E as linhas de fora, ou seja, que pegam na ponta do kite, são as linhas de comando, por isso elas vão nas pontas da barra, para quando você comanda o kite, ele puxa o kite vai para um lado e vai para o outro, ou seja, a viragem do kite. Então, esse aqui é o esquema. Nós vamos entrar no ângulo de ataque agora e depois nós vamos retornar aqui para vocês começarem a entender em relação ao setup, em relação ao que significa cada uma dessas coisinhas aqui que tem no kite. Primeiro, duas notas que eu vou deixar para vocês. Tudo o que eu vou falar hoje, eu fiz um esquema de kite de 4 linhas. Se por um acaso fossem 5 linhas, simplesmente nada seria diferente. Tudo que vai ser falado hoje, tanto serve para um kite de 4 linhas como de 5 linhas. Eu desenhei um kite de 4 linhas porque fica mais fácil de visualizar e fica mais clean aqui para entender. Mas o fundamento é que é a principal coisa que vocês têm para entender. Então vamos lá. Eu fiz um outro desenho aqui para adiantar o vídeo. Opa, para o outro lado. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o kite, né? Primeiro eu desenhei o kite nessa forma assim, e agora eu estou desenhando o kite assim, ó. Literalmente ele está de lado, aqui está a numeração dele. Então vamos entender que parada é essa de ângulo de ataque primeiro. Bom, o kite, quando ele está em meio-dia, ou seja, em cima da sua cabeça, ele está nessa posição aqui.
Óbvio que isso aqui tem um ângulozinho, mas para ficar mais fácil para você entender, o kite acaba tendo um ângulozinho aqui, mas para vocês entenderem, esse aqui é o melhor esquema, ok? Então ele tá assim. Quando você puxa essas linhas aqui, que são exatamente as linhas de comando, as linhas do The Power, vou até voltar aqui, ó. Quando você puxa a barra, ou seja, as linhas de fora, que é o que está na ponta, tá? O kite abaixa. Se você tem ele aqui, ó, se você puxa essa parte aqui, ele vai abaixar. Quando ele abaixa, ok? Gera um ângulo aqui. Tá? Gera esse ângulo aqui. Esse ângulo, pode ver que aqui o ângulo é 0. Igual a 0 graus. Esse ângulo aqui, independente de qual for, é chamado o ângulo de ataque, ok? Esse aqui é o ângulo de ataque do kite. Quando você puxa sua barra, né, as linhas estão presas na parte de trás, é exatamente essa ponta daqui do kite. Quando você puxa ela, o kite simplesmente abaixa o bordo de fuga. Aqui é o bordo de ataque e aqui é o bordo de fuga, ou seja, ataque porque o vento está vindo por aqui e sai por aqui. O vento entra pelo bordo de ataque, que é a parte vermelha aqui desse kite, e sai pela parte azul, que é o bordo de fuga. Então, beleza. Vocês entenderam que quando você puxa a barra, você altera esse ângulo do kite e você está alterando o ângulo de ataque do kite. Júnior, e o que isso significa? Significa o seguinte, quanto maior, ok, é esse θ, mais tração o kite vai fazer para você. Ou seja, quanto maior esse ângulo, quanto mais você puxar a barra do kite, maior é o ângulo e maior vai ser a tração que o kite faz em você. Por isso que quando você está velejando, você puxa a barra, você acelera, você ganha mais tração. O que te faz ganhar mais tração? Porque quando você puxa a barra, você altera o ângulo de ataque do kite e o kite começa a te fazer mais tração. E inversamente proporcional. Quanto menor o ângulo de ataque, ok? Menos tração você vai ter. Beleza? Agora que a gente entendeu o ângulo de ataque, já sabe o que significa o ângulo de ataque, o que tem que ser puxado no kite, que é a parte das linhas de comando para alterar o ângulo de ataque, não só isso, mas a gente vai falar isso mais depois. Vamos voltar agora para o esquema lá da barra e vamos ver como funciona isso aí. Então, vamos lá. Então, o que vocês queriam? Ó, essa parte aqui de fora, com esses 3 nozinhos, é justamente as linhas de comando, ok? Que são essas linhas de fora aqui, que elas pegam na ponta do kite, ok? E as linhas de dentro, como eu já falei, são as centerlines que pegam normalmente por aqui. Às vezes ela tem um cabresto aqui, né? Que algumas pessoas chamam de bridle também, né? Em inglês, né? Como chamam de ângulo de ataque. Fiz o esquema aqui por essas duas, às vezes são 3, depende, às vezes isso aqui é interligado, normalmente são em 2 pontos, mas o que importa é saber que aqui na parte de dentro do kite, eles conectam na linha de força e aqui é que segura a tração do kite que te faz e a parte de fora não faz força, essas linhas não tracionam e servem apenas para comandar e para mudar o ângulo de ataque do kite. Quando você sobe e desce a sua barra, você muda o ângulo de ataque do kite. Aqui é o esquema do freio. Cada kite tem um tipo de freio. Eu desenhei um apenas como esquema, mas se o teu freio é um preto e um vermelho, um branco e um vermelho, não importa. Tudo que eu vou falar hoje aqui é o fundamento. O fundamento é que é o importante, porque não importa a barra que você pegar, não importa o kite que você estiver velejando, o esquema do ângulo de ataque das forças do kite vão sendo essas. Por isso eu acho tão importante vocês entenderem isso, porque entendendo isso vocês vão poder entender
qualquer tipo de kite. Vocês não vão olhar para o kite de você e falar, ih, aquele meu kite é diferente do cara, ele ajustou ali o meu. Não, porque quando vocês entenderem isso agora que eu vou falar, tudo vai ficar muito mais simples, beleza? Então vamos lá. Cara, nós vamos falar agora de como funciona isso. Então, já percebi, você puxou aqui, você puxa as duas linhas de fora e você altera o ângulo de ataque, beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar, entrar no setup do kite, a gente vai começar a falar em janela de vento. Gente, isso aqui é um esquema que está completamente ligado ao kite. O que eu quero dizer com isso? Gente, o vento, quando você está velejando, sempre vem por trás de você. Em toda a área que está aqui, o vento tende a ser o mesmo. É o mesmo vento. O que eu quero que você entenda? Isso aqui é como se fosse o bonequinho estivesse aqui atrás, ó. Isso aqui fosse uma meia laranja, igual tá nessa foto aqui. Isso aqui é o esquema desse 1/4, né, de esfera que nem tá aqui nesse canto, ok? Aqui é o esquema de como se eu estivesse olhando de frente assim, ó, para a esfera. O vento tá vindo por aqui. Então o que a gente tem que entender sobre isso? Gente, não quer dizer que em cada parte dessa, parte verde seria a zona neutra, tá? A parte azul, que aí nesse esquema tá a parte laranja, que eu não tenho caneta laranja, e a parte vermelha é a zona de power, ou seja, essa parte aqui é a parte onde o vento faz mais força, o kite faz mais força, aqui é onde o kite faz uma força chamada média, e aqui seria a zona neutra, exatamente igual tá nesse esquema aqui do lado, ok? Então é o seguinte, gente, o vento ele não tem forças diferentes de acordo com a altura. O vento lá em cima, na parte verde, aqui não é um vento que venta menos, aqui venta mais ou menos e aqui venta muito. Não é isso, tá? O vento ele é uniforme em toda a área da wind, em toda a área à sua frente. O que muda nisso aqui é a forma do que o seu kite ataca o vento. Isso é importante saber, que às vezes isso pode confundir, como o vento é invisível, às vezes pode confundir que a gente fica falando dessa história de janela de vento, área neutra, área mediana, área com força. O cara falou, pô, mas será que em cada altura, será que lá em cima é mais fraco, aqui no meio é mais ou menos, na frente é muito forte? Não, o vento ele é uniforme, porém, o kite, a forma, ele está preso aqui na sua cintura, então ele sempre anda em arcos, né? Ele sempre anda aí de uma forma no qual sempre vai fazer, por isso é que existe esse desenho que nem tá aqui da janela de vento. Então é o seguinte, quando o kite está aqui em cima de você, olha, o vento tá passando assim por ele. Então quando ele tá aqui, ó no kite, vou até virar para vocês, né? Porque em teoria o cara tá virado para lá e o bordo de ataque sempre fica, ó, apontado para o vento, como o vento vem atrás da gente, ok? Então, beleza, o kite está aqui. Nessa posição aqui, reparem, o vento entrando por aqui, ó, não faz quase força. E aí, a partir do momento que você joga ele para cá, olha só, repara, se ele está aqui, ele está de um jeito. Se eu botei ele aqui, olha a diferença, olha a área que tem aqui que o vento está pegando. Quando eu abaixo mais o kite, a área do kite fica muito maior. Então, de acordo com a posição do kite, você tem mais área de contato do vento com o tecido do kite e ele faz mais força. Ou seja, o vento é uniforme e de acordo com a posição do kite, ele faz mais ou menos força em você. Por isso que a gente desenha esse esquema aqui. É legal você ter uma noção que o vento, entender que a dimensão faz essa força, mas é mais legal ainda você entender que, ó, é a forma que o kite está atacando, né, o ar, que o ar está pegando no kite, a área de contato com o ar é que faz a diferença entre a nossa tão falada janela de vento, beleza? Entendido isso, nós vamos falar uma coisa. Como vocês já entenderam agora que não tem diferença no vento e sim o ângulo de ataque, o que vocês vão entender? Que cada posição que o kite está, o vento faz uma força, ok? E esse ângulo de ataque altera a força que o vento faz no kite
em determinada posição dentro da janela de vento. Então, quando você entende que esse ângulo de ataque muda a força do kite, você vai começar a entender todo o funcionamento do kite. Você vai entender como é que funciona o depower, você vai entender como é que funciona o freio, e você vai entender essa incógnita aí, que é um ponto de interrogação para um monte de gente. A porcaria daqueles nozinhos todos que tem lá no kite, que eu nunca sei onde eu boto. Se eu boto embaixo, se eu boto no meio, se eu boto em cima. Às vezes não é um nozinho, às vezes é preso no próprio kite. Normalmente os kite 6 são assim, tipo C. Então, tudo isso vocês vão entender quando vocês entenderem o ângulo de ataque que vocês já entenderam. Agora vamos voltar para o esquema? Vamos embora. Então vamos lá. O que altera o ângulo de ataque do kite? Puxar as linhas de comando, ok? E o que puxa as linhas de comando? Ok? Só tem duas coisas que puxam a linha de comando, certo? Ou você puxa a barra, você usa o depower da barra, chegando ela para baixo, você altera o ângulo de ataque do kite, ou os nozinhos, ok? Você concorda comigo que se eu botar nesse primeiro nó aqui, né, ele vai estar num ângulo. Se eu botar para o nó de cima, como esse tamanho de linha aqui não altera, se eu botar para o nó de cima, eu estou encurtando a linha esse pedaço. Se eu estou encurtando a linha esse pedaço, eu estou alterando o ângulo de ataque do kite. Então, tá claro de vocês alterarem o ângulo de ataque quando a gente fala das linhas, né, de comando, ok? Aí você pode estar me perguntando, mas onde é que entra as linhas de força aí? As centerline, elas não alteram o ângulo de ataque? Sim, elas alteram também o ângulo de ataque. Vamos entender isso agora. Olha só, aqui está o esquema ângulo de ataque 0, ok? Vocês concordam comigo? Se eu puxar, tá claro que ele abaixou. Mas vocês concordam comigo? Se eu chegar essa linha aqui para cima, o kite vai vir para esse lado aqui e aí, em relação a esse, vai gerar um outro ângulo? Então, se eu abaixar a parte das linhas de comando, ou se eu subir as centerlines, eu vou estar alterando o ângulo de ataque da mesma forma. Então, quando você entende isso, quando você entende que puxando as linhas de comando ou encurtando as linhas de comando, o conjunto, né? Você está alterando o ângulo de ataque? Beleza, primeira etapa. E quando você está alongando as centerlines ou as linhas de força, você também está alterando o ângulo de ataque para mais. Pronto, você entendeu o funcionamento do ângulo de ataque. Entendendo que, mais uma vez, para ficar claro de uma vez por todas, já falei, esse é um vídeo chato, é para saber tintim por tintim, sair daqui sabendo de uma vez por todas como se regula um kite, o que serve cada função dessa. Puxando as linhas de comando, encurtando as linhas de comando, você aumenta o ângulo de ataque e aumenta a força que o kite faz, a tração que o kite faz em você. Você alongando as centerline ou linhas de força, ou seja, tornando elas maiores, você também aumenta o ângulo de ataque e aumenta a tração que o kite faz em você. Como uma está na frente e outra está atrás, por isso que algumas linhas de comando se chamam backline, ok? Então, ó, se você puxa de trás, você aumenta o ângulo. Se você sobe as frontlines, você também aumenta o mesmo ângulo. Entendeu isso? Pronto, você vai começar a entender cada peça do seu kite. Simples assim. Bora, vamos voltar. Agora nós vamos entender como eu altero o ângulo de ataque pelas centerlines. Antes de eu falar disso, nós vamos precisar entender o que é uma barra regulada. Olha só, até a regulagem da barra
tem a ver com o ângulo de ataque. Então vamos lá. O que é, Júnior, uma barra regulada? Uma barra regulada é o seguinte, atenção, essa aqui é o mesmo esquema agora. Você tem barra, chicken loop e aqui é o freio do teu kite. Esse pontozinho verde aqui, tá? É o freio do seu kite. Quando o freio está totalmente solto, seja qual freio for, tá? Sem freio kite, como se ele tivesse assim na força máxima. Totalmente o freio do seu kite solto. O chicken loop encostado na barra, quando você estica todas as 4 linhas, no caso dessa barra de 4 linhas, elas têm que estar totalmente paralelas, elas têm que ter o mesmo tamanho. Outra coisa, sempre faz o esquema assim para ficar mais fácil de vocês entenderem que elas têm que ter o mesmo tamanho. Mas quando vocês forem medir isso na barra de vocês, as pontinhas da linha estão completamente juntas assim na sua mão. Para vocês terem uma ideia, quando eu testo as minhas, eu testo no mosquetão. Ou seja, eu passo todas elas aqui dentro, né? Elas ficam todas aqui presas, aí eu vou lá na barra, peço para alguém segurar ou prendo o mosquetão em algum lugar e vou lá para ver se a barra está encostadinha, se está totalmente certinha e se as 4 linhas estão retas. Ou eu faço ao contrário, eu vou lá na barra, encosto o chicken loop, solto o freio e alguém vai segurar as 4 pontas da linha para mim lá, com ela bem perpendicular aqui, porque ó, se você estiver mudando aqui, você muda essa posição aqui da linha, as 4 tem que estar exatamente juntas. Tudo que eu vou falar é partindo desse princípio aqui da barra estar completamente regulada. E isso significa uma barra regulada, os nós estão, as pontas das linhas estão separadas para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Como eu altero o ângulo de ataque das centerline, das linhas de força? É simples, do freio. E hoje eu vou ter um negócio bem legal para falar do freio aqui para vocês. Quando vocês puxam o freio, vocês pegaram essas linhas aqui e diminuíram ela. Quando você diminui ela, você puxa as linhas do centro, ok? Se você puxa as linhas do centro, o que acontece com o kite? A frente do kite abaixa. Se a frente do kite abaixa, você tira o ângulo de ataque do kite. Se quando você puxa a traseira, né, você aumenta o ângulo de ataque, quando você puxa a dianteira, você diminui o ângulo de ataque. Ó, se eu puxar a traseira, o kite vai fazer assim. Se eu puxar a frente do kite, ele vai fazer assim. Eu estou fazendo exagerado aqui, isso é muito sutil, mas vocês entenderam. Então o que acontece? Quando eu puxo o freio, eu diminuo as centerlines. Esse é o esquema. O que eu puxei aqui, eu vou diminuir aqui, ok? Por isso que quando você puxa o freio do seu kite, você diminui o ângulo de ataque e o kite passa a fazer menos força em você. O ângulo do kite, quando ele passeia pela janela de vento, é um ângulo no qual tem uma área menor de contato com o vento, por isso ela faz menos tração. Você olhe da forma com que você quiser olhar. O importante é entender, alterando o ângulo de ataque para mais ou para menos, você sempre vai ter mais tração ou menos tração, como a gente já falou. Perfeito. Agora eu quero dar uma coisa bem legal aqui para vocês, assim, que às vezes algumas pessoas têm esse tipo de dúvida. O desenho saiu um pouquinho errado aqui, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu vou fazer um esquema aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Imagina, tá, que essa pontinha aqui do freio é a mesma. Eles estão na mesma direção, porque isso aqui ficou um pouquinho mais para baixo quando eu desenhei. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? Quando você puxa o freio, você não diminui o tamanho, a altura do seu depower. Algumas pessoas acham que quando ela puxa o freio, a distância aqui do depower fica menor. Não, isso não acontece. O que acontece quando você puxa o freio,
você diminui a distância do V, ou seja, ela encurta as linhas do final ali do freio para a ponta da linha. Do freio até a barra, ela não altera, ou seja, essas duas distâncias aqui, tá? Do freio, tá? Essas duas distâncias aqui não se alteram, elas são completamente iguais quando você puxa o freio. Em compensação, vou fazer um esquema mais aqui para baixo, ó. Ó. Essa parte aqui veio daqui para cá quando você diminuiu o kite. Ou seja, ela tá mais baixa. Antigamente ela estava aqui. Quando você puxou o freio, ela veio para cá. Quando ela veio para cá, ela pegou as duas pontas e as duas vieram para cá. Ok? Diminuindo o ângulo de ataque do kite. Ou seja, agora vocês já entenderam como isso funciona. Júnior, e agora? Como é que eu vou regular o kite? Júnior, porra, aonde eu vou colocar a parada dos nozinhos do kite? Para o kite fazer mais força ou menos força. Afinal, você acabou de falar para mim que o ângulo de ataque do kite altera e diminui a força. E eu já sei que quando eu diminuir o comprimento das linhas pelos nós, eu vou aumentar a força que o kite tem. Então quer dizer que se eu botar num dia que tiver muito vento, eu quero que o kite faça menos força em mim. E se eu quero que ele faça menos força em mim, eu vou alongar as backlines. É isso, Júnior? É. Mas não é isso que você tem que fazer. Por quê? Simples. Aí mora um grande erro de conceito. Nós de kite, vou provar isso para vocês agora, que vocês já entendem o que é ângulo de ataque. Nós de kite não são para diminuir ou aumentar a tração que o kite faz em você. Os nós de regulagem de kite, seja onde for o seu nó, porque às vezes esse nó pode ser aqui, ó, no kite, tem uns kites, os nós podem ser aqui, é a mesma coisa, é simples, é você entender o que encurta e o que alonga a linha, alterando o ângulo de ataque. Começando a perceber a importância de você entender o ângulo de ataque, como você começa a entender tudo no kite, beleza. E aí as pessoas, voltando, têm um grande erro de conceito em relação aos nozinhos. Porque, gente, esses nozinhos não são para, como algumas pessoas já me perguntaram, Júnior, como é que eu... Olha a pergunta, Júnior, como é que eu regulo um kite 12 para ele fazer força para mim como um kite 10? O que ela está perguntando para mim? Qual o nó que eu coloco, tá? Qual o nó que eu coloco para fazer o kite perder tanta força, ela não está falando nem de ângulo de ataque, mas por que nozinho desse eu vou botar, porque isso está na cabeça das pessoas, que o kite vai perder força, no qual um kite 12 vai trabalhar como um kite 10, que faz bem menos força. Gente, isso é um tremendo erro de conceito. Esses nós não são para isso. Então, porra, Júnior, para que servem esses nós? Simples. Os nós, eles alteram a característica de velejo. Literalmente isso. Essas regulagens não são para colocar ou tirar força do kite. Pelo funcionamento do kite, quando você altera a posição dos nós, você altera a tração. Normal. Só que não é o mindset correto. Não é para que isso foi feito. E eu vou te provar agora por que isso não foi feito. Então, primeiro eu vou voltar a falar das características. Então, as características desses nós sempre vão ser assim. Inclusive, para quem duvida disso, a maioria dos kites tem escrito aqui do lado, próximo dos nós, estampado no tecido do kite, para que serve essa regulagem. E mesmo lendo aquilo ali, as pessoas acham que aquilo é para diminuir a tração que o kite faz em você. Não é, gente. Aquilo é para mudar as características de velejo. Mais uma vez eu vou falar isso para vocês. Se você quiser complicar, vai ser muito fácil. Se você quiser olhar a coisa certa e como ela é simples,
você vai sempre poder regular o kite da forma com que você quer. É só você olhar no seu kite, para todos eles são iguais. Cara, quanto mais força você tiver na barra, Júnior, que porra é essa de força que você acabou de falar para mim que a força do kite tá toda nas centerline e você tá falando de nozinho das linhas da ponta. Exatamente isso. Você pegou. Então vamos lá. Que força é essa? Cara, é a força, é a tensão na sua barra. Vou falar e você vai entender. Imagine um carro com direção hidráulica e outro sem direção hidráulica. É exatamente isso. De acordo com o nó, a barra fica mais dura, mais firme. De acordo com esse nó, a barra fica mais levinha, como ela fosse direção hidráulica. No meu gosto, e eu aconselho para quem está começando também, é usar algo equilibrado. Porque uma barra muito pesada, eu gosto de barra pesada, mas isso é um gosto pessoal porque eu sinto mais o kite. A barra muito leve fica muito levinha, né? Imagina, a grande maioria das direções hidráulicas do carro, elas são progressivas. Por quê? Porque é bom ela estar muito macia enquanto você está manobrando. Mas enquanto você está numa estrada a 120 km por hora, ela é progressiva, ela vai ficando mais durinha. Imagina 120 por hora, você dá um encostão no carro e ele dá uma virada. Você ia capotar. É a mesma coisa, eu não gosto de barra muito leve, mas isso é gosto pessoal. Por isso que existem essas regulagens aqui, tá? Então, sempre vai ser assim. É só você olhar no teu kite. Ou você vai ter a barra mais dura, mais firme, ou você vai ter uma resposta de viragem mais rápida. Inversamente proporcional. Quanto mais firme, menos viragem você tem. Quanto mais viragem, mais rapidez, mais resposta do kite, mais leve a sua barra vai ficar. Simples assim. Por isso que eu aconselho, para mim tem toda a lógica do mundo isso, usar sempre na regulagem do meio. Por quê? Porque você pega um pouco dos melhores mundos. Você não fica nem com uma barra muito leve e nem fica com um kite muito lento. Você tem um kite equilibrado, que é o melhor para você que está começando. É óbvio que isso foi feito para atender o seu gosto. Você pode um dia colocar o kite mais leve e falar, porra, melhorou, ficou mais gostoso. Por isso tem a regulagem. Agora, o que não pode acontecer é você querer achar que essa regulagem de características de velejo, de deixar o seu velejo mais confortável, o cara que é pró, porque aquela velocidade, porra, ele encaixa a manobra com aquela velocidade. Ou então com kite mais lento a manobra encaixou, com kite um pouco mais rápido a manobra não encaixa. É para isso que serve essa regulagem. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Essa regulagem é muito detalhe. Você tem que ser muito bom para entender realmente as velocidades do vento. Você que está começando, eu aconselho fortemente a usar uma regulagem equilibrada. E esqueça, risquem do dicionário de vocês que nozinho é para diminuir a tração do kite. Porra, Júnior, mas eu escuto isso em tudo que é lugar, eu vejo isso. E agora eu vou provar. Tenho certeza que você vai entender. Vamos lá? Pega aí no kite de vocês. Se você não tem kite ainda, se você não viu, acredita no que eu tô te falando. As diferenças de distância entre esses nós aqui, vou chutar muito, 2 centímetros. 2 centímetros. Tá? Ou seja, daqui para cá, vamos botar aí de 4 a 6 centímetros do nó mais na ponta, ou seja, você diminui ou aumenta 4 a 6 centímetros, ok? Perfeito. Agora vamos falar do D-Power? Você sabe quantos centímetros tem todo o curso do seu D-Power? Óbvio, gente, que isso depende de barra para barra, mas eu vou dar uma média aí pelo tamanho do seu braço, tá? 40 centímetros. O D-Power não é para tirar força do kite de vocês? Então você quer dizer
que 40 centímetros que você tem a seu dispor, que você faz a hora que você quiser, quando você está velejando, a hora que você quiser, você mexe no seu D-Power. Você tira 40 centímetros, você mexe no ângulo de ataque do kite no seu D-Power. Você vai dizer que 6 centímetros vai alterar a força que um kite 12 vai virar um 10, ou, como exemplo? Não, gente. Esses nozinhos aqui, proporcionalmente ao D-Power, não fazem sentido nenhum, fisicamente falando, tá? De que ele é feito para regular a força do kite, ok? Então, cara, entendendo isso, gente, vocês vão poder regular qualquer kite no gosto de vocês. Entender o ângulo de ataque. Essa regulagem aqui não tem, mas não tem a ver com o ângulo de ataque, tem a ver com o que está escrito ali no seu kite. Tem duas setinhas normalmente assim, ó. Power, que é, entendam esse power, ó. Lembra da direção hidráulica e sem direção hidráulica, mais força, não é mais força de tração. Muito dos kites, o meu Tainá, por exemplo, vem escrito assim, power, para um lado. Aí você acha assim, porra, se eu botar para lá, o kite vai me puxar mais. Não, não é isso. É barra firme, mais força aqui na barra. Até o que está escrito no kite, gente, não tem a ver com tração de kite. Por isso é um erro e eu tenho muito prazer em falar isso, por mais que isso contrarie o que às vezes as pessoas acreditam há muito tempo sobre isso aí. Beleza? Então, entenderam isso, você vai poder usar as características do seu kite. Eu te aconselho do meio, mas você vai poder usar e vai entender. E entendendo o ângulo de ataque, sabendo disso, você vai entender como o kite funciona na janela de vento, como é o seu freio, como é a sua regulagem, por que quando você freia o kite perde força, por que quando você puxa a barra o kite ganha força. Simples assim. Na minha opinião, quando você entende o que é o ângulo de ataque do kite, para que ele serve e como ele funciona, tudo, simplesmente tudo começa a encaixar. Inclusive o relógio, a janela de vento, tudo está relacionado a ele. E agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Essa é a batata, é talvez um grande erro de conceito também das pessoas, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Porra, Júnior, o meu kite, você só tá falando aí dos nozinhos das linhas de comando. Pô, mas o meu kite tem nó aqui também. Além de funcionar como a mesmíssima coisa, cada fabricante encontra uma forma melhor de aumentar e diminuir o ângulo de ataque do kite, ok? Mas vamos falar agora de um também que dá um nó na cabeça das pessoas. Né? De algumas pessoas, tá, gente? Isso aqui, se você sabe o que é, porra, que maneiro. Me ajuda aí no comentário, acrescenta alguma coisa aí pra mim que eu possa não estar falando pra vocês. Mas isso é pra quem não sabe, tá? Então por isso que eu falo assim. Então vamos lá. Aqui, nas barras, tá? Normalmente, são vários sistemas, tá bom? Mas ela tem um pedacinho a mais aqui, ó. De linha, como se essa linha vermelha aqui passasse por dentro da barra, e você pudesse regular. O que que acontece? Quando você muda esses nozinhos aqui da barra, tá? Na parte de baixo da barra, antes a gente estava falando no kite, tá? São peças diferentes. Na parte da barra, por que que tem os nozinhos? Por que que tem regulagem ali? É a mesma coisa do kite? Não, não é a mesma coisa do kite. Para que serve então esse nó? Para que serve esses nozinhos? Para que tem uma regulagem tanto na barra quanto no kite? Elas não são a mesma coisa? Não, elas não são a mesma coisa. Parte dela faz a mesma função daqui. Então, em teoria, se você quisesse regular o kite para alterar as características de velejo dele, vocês concordam comigo que tanto faz você encurtar aqui ou encurtar aqui, que o resultado vai ser o mesmo. Porém, não faria sentido o fabricante criar dois tipos de regulagem. Um sentido, que também é legal, talvez faça isso muito sentido, faz sentido para mim também, mas eu já separo as coisas para
para entender direitinho como elas funcionam da seguinte forma. Aqui embaixo também vai alterar igualzinho aqui. Porém, esse ângulo, esses nozinhos aqui e também os nozinhos que tem nas centerline são para isso aqui, ó. Essa é a principal função deles. Pelo seguinte, quando esses nós aqui se desregulam, vamos supor, ela está mais aqui, ó, não está mais aqui embaixo, vamos supor, quando você foi medir lá, você viu que a linha da esquerda estava maior e a linha da direita estava menor. E você sabe que uma barra regulada tem que estar todas as pontas iguais. Você usa esses nozinhos aqui, tá? Justamente para você poder regular a barra. Então, para mim, é muito melhor, muito mais fácil. Eu esqueço esses nós da barra para alterar essas características do kite, até mesmo porque quando você encontra essas características fica muito melhor, né? Você passa a usar sempre ela se você esquecer que esses nozinhos são para aumentar e diminuir força do kite, ok? O que aumenta e diminui força de kite é depower e trabalhar o kite na janela de vento. Isso sim você consegue andar com kite 12 no limite que talvez você precisasse de um kite 10. É depower e janela de vento, não nozinhos de regulagem. Então você usa esses nozinhos que tem aqui justamente para você regular as suas barras. Normalmente algumas barras também, ó, tem nozinhos aqui, ó. Tem nós lá no aqui também tem outros nós, justamente para você poder ter opções de sempre manter a sua barra reguladinha, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Olha, os nós do kite alteram as características de voo. Quanto mais força na barra, menos velocidade ele vai ter. Nós da barra, o que elas regulam? Justamente para te ajudar a regular as linhas e manter a sua barra reguladinha. Júnior, mas esse negócio de barra desregula assim mesmo? Desregula porque quando você veleja, de acordo com o que você veleja, o que acontece é normal as linhas sofrerem uma mais tensão do que a outra. Então é normal uma se estirar mais do que a outra, ficar um pouco mais comprida do que a outra, tá? Então, por isso que existem depois os nozinhos para você, de tempos em tempos, você tá sempre olhando a sua barra, porque barra desregulada altera o ângulo de ataque, altera o funcionamento do seu kite. E kite com muito ângulo de ataque e pouco vento estola o tempo inteiro para trás. Estola quando passa da sua cabeça. Por isso que o ângulo de ataque tem que estar regulado. E o kite vem com uma regulagem assim, e lá no kite, para você usar qualquer nó e ele não oferecer um ângulo de ataque no qual altere o velejo do seu kite. O que tem que alterar é a tração do depower, tração do trim do depower, que é o freio, e a janela de vento. Cara, entendeu isso? Vocês começaram a entender simples, de uma forma esquematizada, sabendo separar o joio do trigo, para que serve algumas outras coisas. Algumas barras como a minha, o nó fica aqui dentro, né? Você puxa, escolhe o nó, trava ele, bota ele para dentro e tem uma capinha. Tem outras que tem o flutuador aqui, né? Aquela parte grossa antes da linha, né? Tem um flutuador aqui. Você, as mais antigas, até umas novas também, assim, você pega o flutuador, chega para frente e tem esses nozinhos aqui também dentro, né? Para você regular. Cada barra tem um esquema. Por isso que eu falo que importa é o fundamento. O que importa é você saber o que está alterando no ângulo de ataque do seu kite. Então, voltando só uma coisinha, ele também, às vezes, tem pessoas que têm o hábito, né? Sei lá, bota lá, já, sei lá, ele bota lá sempre no meio, lá do ângulo do kite. Aqui, ele usa sempre aqui no meio. E às vezes, quando ele quer alterar, né? Quando ele quer usar o kite um pouquinho, com a barra mais forte, um pouquinho, ele vai e mexe aqui. Mexe no ângulo de ataque, para ele, talvez ele não queira mexer no kite. Também funciona, mas ele é feito mais para ele poder regular, né, a sua barra e deixar ela reguladinha e poder alterar.
Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula sobre ângulo de ataque, que vocês tenham entendido o ângulo de ataque. Cara, presta atenção nisso, que tudo você vai conseguir entender melhor quando você entender o que é o ângulo de ataque do kite, como funciona esse ângulo de ataque. Eu tentei esquematizar o melhor, com mais carinho aí que eu consegui para vocês, para deixar isso claro. Seja você que já veleja, seja você que está começando, é uma aulazinha chata pra caramba, pesada, cheio de detalhezinho, não tem nada a ver com aquela sensação de prazer, mas isso em 1 hora do seu velejo, seja agora que você esteja precisando disso, ou seja daqui a um tempo, volta aqui no vídeo, olha que eu tenho certeza que vai ser super útil para você, porque eu uso isso, eu uso esse mindset o tempo inteiro como velejador. Em todas as horas eu entendo o que é o ângulo de ataque, eu sempre tenho, sempre estou percebendo, se eu mexer aqui, o que vai acontecer, como é que tá o vento hoje, como é que não tá, até para eu regular ali o trim do meu kite, porra, tá muito vento, então tipo assim, eu tenho que diminuir o ângulo de ataque para o kite fazer um pouquinho menos força de mim, entendeu o ângulo de ataque? Entendeu tudo. Se gostaram, deixa um like aí embaixo, compartilha com aquele teu amigo que esteja aí discutindo com você, me ajuda a divulgar aí o vídeo, o canal, o que quer que seja. Gente, só para não esquecer, um grande abraço e bons ventos para vocês.